mais uma vez aqui para uma aula de Química, agora com vocês, das turmas de segundo ano tarde. Meu nome é Joana Dantas e ficaremos, durante o ano de 2021, aproveitando tudo que tem a oferecer essa disciplina tão linda que é a disciplina de Química. Mas antes, vamos nos inscrever no canal da escola. Se inscrever, curtir bastante, assistir bastante quando precisar todos os conteúdos de todos os vídeos das disciplinas dos seus diferentes professores. Até o nono ano, vocês estudaram tudo junto, ciências. Nas ciências, a gente tinha a física, a química, a biologia. Quando chegou no primeiro ano, dividiu-se em 3 disciplinas, química, física e biologia, separadamente. E aí vamos falar um pouco do que essa disciplina da química, que tem uma relação total com a biologia e com a física, estuda. Basicamente, a gente pode dizer que a química está em tudo, porque ela estuda de que tudo é formado, como se transforma, e, portanto, isso inclui nós mesmos, tudo mais que tem vida, e aquilo que não tem vida que está formando o universo. E para organizar o pensamento, para o estudo dessa disciplina, ela foi dividida em diferentes áreas do conhecimento da química, para que a gente, assim, aproveitasse melhor esses conteúdos. E lá no primeiro ano, vocês viram basicamente a química básica, que é a química geral, que estuda as propriedades dos materiais, como se formam. Quando chega no segundo ano, a gente vai aí ter ferramentas da matemática e da física para continuar estudando, então, a composição de todos os materiais, de todo o universo, agora quantificando isso, usando os cálculos químicos para isso. Então, lá no primeiro ano era a química geral e no segundo ano se chama qual parte da química? A físico-química, exatamente pelo que eu disse, porque usa essas ferramentas da matemática e da física para entender melhor a química. Então, no segundo ano, a gente vai estudar a físico-química, que é essa parte da química, que para alcançar esse entendimento, de como todas as coisas se formam, como se transformam, isso nos inclui do que nos forma, do que é vivo e do que não é vivo, a gente vai precisar compreender os cálculos químicos e as suas aplicações, ou seja, o aspecto quantitativo da formação de todas as coisas. Entender, portanto, o surgimento da estequiometria. Estequiometria é exatamente o estudo, usando ferramentas, especialmente da matemática, de cálculos, para entender a química. Tem o nome de estequiometria. E ser capaz de realizar cálculos químicos que envolvam aí propriedades já verificadas anteriormente na química geral, como a massa, número de mol, volume e outras propriedades das substâncias. Então, as grandezas físicas, já que são aquilo que pode ser medido, é exatamente em relação à massa, à altura, energia, e a forma como você mede, que são as unidades de medida, é o que a gente chama de metro, de litro, de quilograma, que já é a subdivisão, uma divisão do metro, aliás, da grama. A gente vai falar um pouco melhor disso mais na frente. As medições, portanto, no nosso cotidiano são muito comuns. A gente está sempre medindo distâncias, volumes, que é o espaço, temperatura, diferentes de corpos, vivos. No caso, quando a gente está com uma febre, vai lá medir para ter uma ideia de se tem alguma infecção, do tempo, da velocidade dos corpos. Mas essa atitude de medir, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Especialmente quando o homem começou a se organizar enquanto sociedade, passou a ter necessidade de acumular alimentos, organizar a troca dessas mercadorias, passou a ter uma necessidade cada vez maior de ter um sistema organizado e padronizado que valesse em qualquer lugar do mundo. E aí, a partir disso, aquilo que era medido, a grandeza, precisou de uma forma mais padronizada de se medir, que é a unidade de medida. Então,
ideia de unidade de medida padrão, ela vem exatamente do grama, que remete a uma forma muito antiga de se medir, baseado em grãos muito de cevada, né, que eram grãos muito parecidos, né, que depois, para diminuir esse padronizar, se criou a primeira unidade de medida padrão, no sistema padrão, sistema chamado internacional, que vocês veem isso na física, que é o grama. E desse grama, que mede massa, a gente passou a ter várias outras unidades de medidas, né, para diferentes grandezas físicas. Se a gente analisar, tem coisas que então podem ser medidas e tem coisas que não podem ser medidas. Então, tudo que pode ser medido, a gente pode considerar uma grandeza física, e tudo que pode ser então medido, tem uma forma de medir, vai ter uma unidade de medida. Aquilo que não pode ser medido não é uma grandeza física. Então, alegria, tristeza, dor, não são grandezas físicas. Você não pode quantificar. Uma pessoa tem uma dor, para uma pessoa uma dor é mais forte do que para outra. Então, é algo que não dá para quantificar, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma medida da amizade. Não dá para medir o grau de amizade, mas a distância física entre uma pessoa e outra, duas pessoas amigas, dá para medir, né? Um exemplozinho aqui desse quadrinho, por exemplo, que diz aqui: pois é, que você nunca mais foi lá em casa. Pois é, Ana, na última vez fui de carro com meus pais. Sim, mas o que foi que aconteceu? O carro de papai quebrou e minha mãe não deixa eu andar sozinha. Inventaram um ônibus, sabia? Eu sei, Ana, mas de ônibus demora quase 1 hora, a não ser quando o trânsito está livre. Eu vi na internet que a distância da minha casa para a sua é de 17 quilômetros. E quantos minutos dariam? Meu pai disse que de carro gasta 17 minutos. A cada 1 minuto é 1 quilômetro percorrido. Que maravilha, você pode ir de carro me visitar. Eu vi na TV que a gasolina está custando R$ 3,69. Nessa época aqui estava bem mais barata, hein? Mas meu pai está deixando o carro na garagem porque a gasolina está cara. Temos que encontrar um jeito de você me visitar mais vezes. Antes, meu pai colocava R$ 100 e passava 5 dias tranquilo. Mas agora, não vamos deixar de que os 17 quilômetros, nem os R$ 3,69 de gasolina acabarem com a nossa amizade. Já sei. Dessa vez, quem vai me visitar é você. Tchau, Zeca. Tchau. A gente se vê, Ana. Fechado. Foi bom demais te encontrar. É uma historinha rápida, só pra gente ver que numa conversa simples, quantas coisas aí foram avaliadas pela quantidade. Dinheiro, o valor das coisas, o tempo, a distância. Mas a amizade, assim como vários outros sentimentos, não são medidos, não são grandezas físicas. Para ilustrar aí, para a gente diferenciar o que é uma grandeza física do que não é uma grandeza física. Esses são assuntos que vocês já viram lá em ciências, tá certo? Estou só aqui relembrando, porque a gente vai precisar revisar isso para avançar, então, na fisicoquímica propriamente dita, para começar a estudar a química propriamente dita do 2º ano. Então, a gente vai ter com isso, relembrar também conceitos e entendimentos das unidades de medida. Como eu falei, eu dei o exemplo da primeira unidade de medida, que foi o metro, no sistema padrão, ou seja, que em Quixadá, em Tóquio, em Londres, 1 metro equivale à mesma coisa, e que tem múltiplos do metro, ou seja, valores maiores, onde eu boto, então, quilômetro, 1000 vezes o metro, né? Decâmetro, 10 vezes o metro, e divisões menores, são submúltiplos. Centímetro é o metro dividido por 100. Então, existem as subdivisões e as divisões. A gente vai rever e principalmente utilizar e rever as unidades relativas à massa, a volume, e mais na frente, energia e outras que a gente vai precisar estar relembrando e fazendo as conversões. Então, nesse primeiro momento, é para a gente relembrar disso que a gente viu na ciência, entender melhor, né? Porque a gente no dia a dia está acostumado a inclusive a usar termos equivocados, porque a gente compra a farinha, o arroz e o feijão em massa. A gente compra o leite em litro, né? Mas existem outras unidades de medida. Existem, portanto, outras unidades de medidas que a gente sabe, mas a gente não está acostumado a usar, e acho que só são assuntos de escola para complicar a nossa vida, e não são. Então, nesse primeiro momento, essa aula é para a gente relembrar disso, situar por que a química é estudada, e que, na verdade, ela está mais presente no nosso cotidiano do que o que a gente pensa.
e rever, então, conceitos lá da matemática e depois, mais na frente, melhor ainda também, e também da física, para a gente avançar nessa físico-química, que é essa parte da química que a gente estuda no segundo ano. Então, com isso, relembrando aí isso que a gente já viu, né, mas a gente vai aplicar a química, que são as grandezas físicas, unidades de medida, as conversões de unidade. Né? Então, 1 metro vale 1000 metros, né? Aqui um exemplo aqui nessa figurinha, por exemplo, porque é importante você saber fazer essas conversões. Porque se você, por exemplo, chegar aí para os Estados Unidos, que lá usa mais milha do que quilômetro, que é o caso da gente, que usa mais a gente mede mais as distâncias, principalmente as distâncias grandes, em quilômetros. Lá nos Estados Unidos usa mais milha. Mas se você souber que uma milha equivale a 1,6 quilômetros, você vai automaticamente saber fazer uma conversão e ter uma ideia, uma relação de uma medida mais próxima da sua realidade. Isso se chama conversão de unidade. Então, eu digo que eu tenho 2 quilos de farinha. Se eu sei que 1 quilo de farinha, 1 quilo de qualquer coisa é 1000 gramas, em gramas 2 quilos de farinha vale quantas gramas? 2000 gramas. Lembrar isso que vocês já viram muitas vezes exercitar para a gente aplicar a físico-química. Uma curiosidade, a gente usa muito o termo massa e peso como se fossem iguais. Eu peso 70 quilos, eu peso 50 quilos. Não, massa é que a massa que é 60 quilos, a massa do seu corpo que é 50, 40, 60 quilos. O peso, gente, é uma relação entre a massa e a força da gravidade. O peso já é a força que a sua massa exerce sobre uma determinada superfície. Isso também a gente aprende lá na física. Então, são termos equivocados que a gente usa durante o dia a dia, que a gente vai corrigindo e melhorando à medida que a gente vai relembrando os conceitos. Então, as unidades que a gente vai utilizar são basicamente no sistema padrão, como eu disse, que tanto vai valer em Quixadá, em qualquer lugar, que é chamado de Sistema Padrão Internacional, o SI, que a gente aprende lá no Fundamental, onde a gente vai ter uma unidade central, por exemplo, no metro, vai ter a unidade central para medidas de distância, comprimento, é o metro, e as derivações, para mais ou para menos, vão derivar dessa unidade central. Da massa, é o grama, não é a grama é o matinho, o grama é a unidade, e assim por diante. Então, basicamente, a gente vai ter para cada grandeza física uma unidade central. Para comprimento é o metro, para massa no caso, o grama, e a gente vai ter as unidades, né? Para o tempo, o segundo, e assim por diante. Atenção, gente. Símbolo não é abreviatura. Por exemplo, segundo, o certo é o Szinho minúsculo. Né? Quando você bota seg, é uma abreviação de segundo. Mas a unidade de medida ela é representada por que símbolo? S. Né? Assim como o metro é M. Tá certo? E outra coisa também, não tem plural. 5 metros, se você usar o símbolo, é 5M. É errado você colocar MS, porque MS não existe o plural do símbolo da unidade. Quando a gente está trabalhando com unidades, qual é na prática, no dia a dia, qual é a aplicação da vida diária para isso aqui? Porque para unidades, as unidades elas são necessárias para que você, valores muito grandes, por exemplo, a distância de Pindoretama para Fortaleza é 42 quilômetros. Mas eu poderia dizer 42 mil metros. Tá certo? Mas é mais fácil, mais aplicável você dizer em quilômetros, porque quilômetros vai ser uma escolha para medidas longas. Mas se você medir, por exemplo, o tamanho de uma mesa, você já vai usar centímetro ou metro, porque são medidas menores. Então, você escolhe as unidades de medida de acordo com as dimensões. Pode usar em qualquer unidade, eu posso, mas no dia a dia você vai usar as unidades de medida de acordo com as dimensões adequadas. Assim, a gente trabalha com as unidades sabendo essas escolhas de acordo com as dimensões adequadas e usando, muitas vezes, potências de 10, que é algo lá da matemática básica, ainda mais básica. Né? Quanto mais zeros você tem em números decimais ou números muito grandes, você pode transformar em potências de base 10, que é o que a gente chama de notação científica que a gente aprende na física. E aí, aqui eu tenho um quadro geral de coisas que vocês já viram, mas que a gente vai dar uma revisada nas próximas aulas para depois começar a ver a química mesmo, porque a gente precisa disso, senão a gente vai ficar voltando nessa situação todo o tempo
em várias situações durante o ano na fisicoquímica que a gente vai precisar fazer esses cálculos. Tá certo? Basicamente, a gente vai ter muitos múltiplos e submúltiplos, mas a gente vai estar usualmente utilizando, e que também é muito cobrado no vestibular, principalmente esses submúltiplos e múltiplos que estão destacados. Quilo, que vale 1000, hecto, que vale 100, deca, que vale 10, multiplicando, né? E o décimo, o cento e o mili, que é também 10, 1000 e 100, mas dividindo, certo? Entender primeiro que esse ano então, a fisicoquímica, que é a parte da química que trabalha com cálculos. Então, nas primeiras aulas a gente vai trabalhar, reviver esses cálculos que vocês vêm vendo desde o fundamental, tá? Essas atividades aqui, elas vão ser colocadas posteriormente. A gente vai ficar disponível para tirar as dúvidas e vamos conversando sobre isso. De vocês, assistam com precisarem e entrem em contato com o professor de cada disciplina para tirar suas dúvidas. Até mais, turminha!